A situação F, Fabíola falece sem descendentes, com cônjuge, pai e mãe vivos. Essa é a situação clássica em que da herança o pai vai receber um terço, a mãe vai receber um terço e o cônjuge vai receber um terço. E aqui é quando começa a entrar essa situação de injustiça. Eu vejo como uma injustiça, né? Que aquele patrimônio comum vai para o sogro, para a sóbrega. Por acaso aqui eu botei cônjuge masculino, né? Mas vai para os dois lados, tá? Mas esse é um caso em que o marido de Fabíola, viúvo, vai estar deixando uma parte do patrimônio para os sogros. Uma coisa é um patrimônio que talvez a Fabíola tenha construído antes do casamento, ela já tinha um imóvel, né? Outra coisa é você pensar nesse patrimônio que foi construído em conjunto, né? Vamos supor aqui, para realçar essa situação absurda, vamos supor que todo o patrimônio que esse casal tem de relevante, um imóvel numa área nobre de uma cidade cara, valendo aqui 2,4 milhões que foi adquirido juntos, às vezes, né? Fabíola e o marido já estão lá na faixa dos 40, 50 anos, mas os pais estão vivos, o que é extremamente comum hoje em dia, principalmente se a gente fala de pessoas com esse grau de patrimônio. Há uma maior longevidade na classe média alta, na classe alta, e não tiveram filhos, não conseguiram, não quiseram, não importa. Mas aqui, você vê que esse patrimônio juntado, ele vai ser cindido, e aí beleza, o marido vai ter a meação de 1,2 milhões do patrimônio. Meação, não pagou imposto, não se equipara à herança, mas aí metade desse patrimônio vai ver uma cisão. E aqui cada um dos 3 herdeiros, que a gente vai dividir por 3. Então a gente pega a metade, o que eu botei 2,4 para a conta dar certinho, né? O pai vai receber um terço, a mãe vai receber um terço, e o marido vai receber mais um terço a título de herança. Sobre esse um terço que o marido está recebendo, vai pagar tributo, tá? Então, a gente tem aqui um conjunto do patrimônio, né, que na prática é um sexto, né? Porque a gente está falando aqui um terço da herança e a meação, tá? A meação a gente trata de forma separada da herança. Então, aqui o pai vai receber 400 mil reais, a mãe vai receber 400 mil reais. Se a gente está falando no imóvel, ele vai receber o percentual sobre o imóvel referente a isso. Então, no caso, vai receber o percentual sobre o imóvel que equivale a 400 mil reais, que nesse caso é um terço do total do patrimônio que a gente está falando. Um terço não, um sexto, tá? Um sexto do total do patrimônio que a gente está falando. O que importa é que de um imóvel de 2 milhões e 400, por exemplo, você de repente está partilhando 2/6 desse imóvel com os seus sogros. Vamos falar aqui em percentuais. Você se colocou em uma situação em que olha só isso, 33% do seu patrimônio, né, um terço do seu patrimônio, de repente, está pertencendo aos seus sogros. E conforme a herança vai havendo novas sucessões, né, o seu sogro, você não é herdeiro do seu sogro. Então, essa parte desse seu imóvel depois vai para os descendentes do seu sogro, vai para o seu cunhado, entendeu? Vai para outras pessoas. Por isso que a gente sempre fala, a situação é tão absurda às vezes, e eu vejo que não é absurdo se a gente está falando de receber um patrimônio que já era da Fabíola antes, né? Aí o absurdo é menor, tá? Mas é tão absurdo que é muito comum, graças a Deus, mas não é sempre que acontece, é muito comum sim o ascendente renunciar porque ele não vê justiça nisso. Mas aí tem que ser um ascendente que tá bem de vida, que tem idoneidade moral, porque ele tem que ver que a situação, porque o que eu vejo também, muito comum também, é a pessoa criar maquinações mentais de falar, se tá na lei é porque é justo, se tá na lei é porque é justo. Gente, a lei, a nossa tradição legal, né, do civil law, a lei tenta pegar e resolver tudo. Por tentar resolver tudo, ela não consegue, infelizmente, ser sempre justa, tá? E a justiça tenta ser justa, mas a justiça tem que seguir a lei. O juiz, nesse caso, pode ver o absurdo da situação, porém, não tem muito o que fazer porque ele está preso à lei. Ele não vai falar, a lei não é justa nesse caso. Tem um limite do quanto o juiz pode contradizer a lei,
tá? Então, essa é a situação absurda que foi daquele vídeo meu que trouxe algum grau de polêmica, mas é polêmica só porque vocês estão descobrindo uma coisa que vocês não imaginavam que eram dessa forma, tá? Situação F. Agora vamos voltar aqui para a parte mais técnica. Situação G. E aqui a gente está exemplificando tudo aquilo que está nesses textos legais que eu apresentei no início, tá? Então vamos voltar para a situação G, que é quando somente há um dos pais. E nessa situação, Gabriel falece, sem descendentes, com cônjuge, com pai vivo e com mãe morta. E nesse caso aqui, cônjuge, a esposa do Gabriel vai ter direito à meação, 1,2 milhões, e a herança vai ser dividido metade cada um. Então, esse é um caso em que, ao invés de estar perdendo 800 mil porque só tinha um pai, porque nessa situação aqui a pessoa está perdendo 400 cada, 400 pai mais 400 mãe, perdeu 800 mil para os sogros. Aqui está perdendo 600 mil para o sogro. A gente está falando aqui, 600 mil é 1/4 do patrimônio, ou seja, 25% do patrimônio está indo para o sogro da viúva de Gabriel. E para finalizar, né, vamos falar da situação em que deixou avós, que o avô também vai herdar. E aqui tem uma disposição legal que necessariamente, e esse é o caso mais complexo que eu trouxe na live de hoje, tá? Depois de mostrar, eu gosto de ensinar do mais simples até o mais complexo, né? Agora imagina eu explicando isso para um herdeiro numa consulta de 1 hora. A gente consegue, para o cliente, né? Consulta de 1 hora. A gente consegue, mas você vê que precisa de papel e caneta, né? E aqui a gente vai ver a aplicação. Tem ascendente vivo na linha paterna, tem ascendente vivo na linha materna e tem cônjuge, tá? E é diferente dessa situação aqui, se tem pai e mãe viva, divide a herança em 1/3 para cada um. Mas, se a gente está falando de avô e avó viva, sendo das duas linhas, sempre vai ser garantido ao cônjuge pelo menos metade, tá? Isso vai estar aqui no artigo 1837, ó. Concorrendo com ascendentes, esse S aqui eu botei porque a lei não tem esse S, mas todo mundo fala que faltou esse S na lei, assim que interpreta a lei porque esqueceram um S. Concorrendo com ascendentes em primeiro grau, que são os pais, ao cônjuge tocará 1/3 da herança. Vai caber ao cônjuge metade se houver um só ascendente, tá? É a razão pela qual aqui entendem que tem que ter o S, senão não faz sentido a frase. Caber-lhe a metade 10 se houver um só ascendente, ou se maior for aquele grau. Ou seja, se a gente está falando de descendentes, se a gente está falando de ascendentes de segundo grau ou mais, vai ser garantido ao cônjuge pelo menos a metade sempre. Então, nessa situação, né, que eu estou pegando um exemplo mais complexo, a gente está falando de o lado paterno vai herdar 1/4, o lado materno vai herdar 1/4, a avó materna estará herdando 1/4 sozinha, mas o avô paterno e a avó paterna estarão herdando juntos esse 1/4, que na verdade é 1/8. Você achou que a gente aprendeu fração na escola e que nunca ia usar. Faça direito e descubra que você tem que saber matemática com frações. Inclusive, dentro do direito das sucessões, eu sempre falo isso. Normalmente a gente não trabalha com percentual, a gente trabalha com frações. O percentual a gente usa para poder o cliente entender melhor, porque é uma comunicação matemática que a gente está mais acostumado no dia a dia, né? Então, nesse caso aqui, o cônjuge está recebendo metade da herança mais meação. Então, essa mesma situação. Nesse caso também, o cônjuge está partilhando 1/4 do total do patrimônio com essa linha ascendente do cônjuge falecido. Então, essa é a situação mais complexa. Encerramos essa fase de exposição. E como resolver esse problema, né? Não, como a lei determina que o cônjuge, a lei determina que o ascendente é um herdeiro necessário, a gente não tem uma solução completa para essa situação, tá? A solução para o seu sogro não herdar seu patrimônio, a única solução completa é você ter filho. É a única solução que a lei vai te permitir. Fora isso, eu não ignoro, assim, o cônjuge vai ter alguns direitos sobre esse patrimônio, tá?
nesse exemplo aqui em que eu estou falando, pensa que é um imóvel de 2,4 milhões e aqui a pessoa está perdendo 1/3 do patrimônio para os sogros. Essa pessoa ainda tem o direito de habitar esse imóvel que é do domicílio do casal, tá? Então, apesar de estar dividido com o sogro e futuramente com os herdeiros desse sogro, apesar disso, você pelo menos está garantido de habitar aquele imóvel. Então, você não está completamente desamparado, mas você vê que o seu sogro está com uma fatia aí de um imóvel que é seu. Você quer vender esse imóvel, vai para os seus sogros, entendeu? Ou seja, você está também preso a esse imóvel, está preso a morar nesse imóvel para garantir a manutenção do seu direito de habitação, porque o direito de habitação que é previsto em lei ao cônjuge, ele exige que você esteja realmente usando o imóvel, saiu do imóvel e perdeu esse direito, tá? Como eu falei, a única solução como a lei é agora é exatamente isso, é ter o descendente, faça o seu descendente, senão o seu sogro vai ficar com o seu patrimônio caso a sua esposa faleça antes deles. Mas dá para mitigar isso. E é aí que vem o planejamento sucessório, né? Porque por um testamento você consegue mitigar bastante isso. Primeiro, já é garantido o direito real de habitação. Você consegue determinar que metade do seu patrimônio vai para quem você bem entender. Então, nessa situação daí, você pode determinar que metade vai para o seu cônjuge como um extra, entendeu? Então, o prejuízo que a gente estava falando que pode ser um prejuízo de 1/3 de total do patrimônio ou pode ser um prejuízo de 1/4 do total de patrimônio. Você consegue reduzir esse prejuízo pela metade. Por testamento também, você consegue determinar como será a partilha desses bens. Por exemplo, você se aproveitando do direito real de habitação e planejando morar nesse bem, você pode falar que toda a parte do patrimônio que será herdado pelos ascendentes vai para esse imóvel específico. Você pode querer o contrário, querer deixar a parte que é o dinheiro, mas geralmente a melhor coisa é você prender, né, essa parte que vai para quem você não quer num imóvel, um imóvel sobre o qual você tem direito. Você pode deixar, e essa é uma solução muito mais comum, e era uma solução muito utilizada na vigência do Código Civil anterior. O Código Civil anterior a 2002 era o Código de 1916. E era muito comum, para trazer uma maior proteção ao cônjuge, que o cônjuge ele tinha muito menos direito naquela codificação. Para trazer maior proteção a ele, era muito comum você deixar todo o patrimônio em usufruto ao cônjuge. Ou seja, o cônjuge receberá a meação. Meação nunca deixa de ser um direito do cônjuge na história aqui da codificação civil brasileira desde 1916. E antes disso, provavelmente também, eu não vou te dar certeza disso, porque eu não lembro, assim, antes de 1916 a gente aplicava a codificação portuguesa ainda. Mesmo em um Brasil independente, a gente aplicava a lei portuguesa em algumas situações porque eu não tinha lei brasileira ainda, tá? Então, mas assim, sempre teve essa ideia da comunhão de bens e direito à meação, tá? A cônjuge não era completamente desamparada. Antes do Código de 1916, tinha muito esse hábito de deixar em testamento o usufruto da totalidade do patrimônio para o cônjuge, exatamente para trazer esse grau de proteção, tá? O usufruto, ele é muito válido quando a gente está falando em bens imóveis, porque a gente consegue garantir aí essa proteção. Basicamente, se tem usufruto sobre todos os imóveis, a cônjuge tem um alto grau de poder sobre o que vai acontecer com aqueles imóveis, porque, em tese, né, o proprietário de um imóvel que está preso por usufruto, em tese ele poderia vender, mas na prática ninguém vai comprar, né? Então isso traz um alto grau de proteção. É a melhor solução que aplicava-se no Código 16, e aí eu pulo para o projeto de reforma do Código Civil, que foi o tema da live passada. O cônjuge deixará de ser herdeiro? Passando o projeto do Código Civil, né, o PL 4 de 2025, projeto de lei número 4 de 2025, em trâmite no Senado Federal atualmente. Não tem tramitação nova desde janeiro, pelo menos pelo que eu vi até semana passada, e ele vai determinar que ele vai mudar a sucessão, né? Ele vai passar que a sucessão primeiro herdam os descendentes, depois os ascendentes e finalmente somente depois o cônjuge.
claro, em todas as situações o cônjuge tem direito à mediação. Eu acho que tinha que rever isso e pensar em situações em que o cônjuge tem prioridade sobre o ascendente. E para deixar mais justo, eu acho que o cônjuge deveria ter a totalidade do patrimônio que era da comunhão, entendeu? Ao invés de ter essa cisão do patrimônio, o cônjuge se vê sem aquilo que foi construído junto. E aquilo que foi construído durante um casamento, para mim, não faz sentido nenhum ir para os ascendentes, tá? É essa parte que eu acho absurda e essa parte que eu acho injusta na herança dos ascendentes. Eu acredito realmente que o patrimônio que é particular, aquilo que não era da comunhão, para mim faz todo sentido que o ascendente tenha preferência sobre o cônjuge. O que é um absurdo para mim, e aqui é meu desabafo, é que o patrimônio construído dentro de uma comunhão de bens do casamento, que claramente foi construído com essa ideia de que é nosso, para mim não faz sentido aquilo ser compartilhado com os ascendentes se o casal não teve filhos.